A lição de quarta descobre um tesouro escondido no coração da carta aos Efésios, a identificação de 4 grupos distintos de dons que Jesus concedeu à igreja. Quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Em Efésios 4, 12 e 13, a forma como essa frase está estruturada no original sugere que pastores e mestres não são 2 categorias diferentes, mas são um grupo só, ou seja, o mesmo dom, o dom de pastores e mestres. Mas o que isso realmente significa? Vamos lá. O primeiro grupo são os apóstolos, do grego apostolos. Esses são aqueles que foram enviados. No contexto do Novo Testamento, esse termo é frequentemente reservado para aqueles que foram testemunhas diretas da ressurreição de Cristo. Então, vem agora os profetas, do grego profetes. São aqueles que falam pela inspiração divina, revelando a vontade e os propósitos de Deus. Em seguida, os evangelistas. O termo grego aqui aponta para aqueles que anunciam as boas novas em Cristo, os contadores da história do Evangelho. E, finalmente, a combinação de pastores e mestres como um único grupo. É onde encontramos um terreno de debate teológico interessante. Alguns teólogos argumentam que Paulo se refere aqui a uma única função, onde o pastor é também um mestre. Outros sugerem que Paulo está simplesmente listando os mestres como um subconjunto dos pastores. E ainda há outros que acreditam que Paulo está se referindo a 2 papéis separados, mas que estão intimamente relacionados dentro da igreja. Bem, mas como eu já comentei aqui, o sentido original, o texto original, dá a entender que a expressão pastores e mestres se refere a uma só categoria. São aqueles que são pastores e mestres. O que é importante aqui, nessa exposição de Paulo sobre essas 4 categorias, é que ele identifica esses dons como instrumentos vitais para a edificação e amadurecimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Eles não são apenas títulos ou posições, eles são dons divinamente concedidos para o serviço do Evangelho. Agora vamos comentar sobre os primeiros adventistas e os dons espirituais. Esse é um tópico de interesse particular aqui, né? Porque esses primeiros adventistas consideravam Ellen White como alguém que tinha o dom de profecia. E havia uma questão que se levantava com frequência. A Bíblia valida a atuação do dom de profecia na igreja apenas na época dos apóstolos, ou esse dom continuaria até a volta de Jesus? Os primeiros adventistas encontraram a resposta aqui, nessa passagem, Efésios 4, 12 e 13. Eles viram que os dons de Cristo à igreja continuariam até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como diz o texto, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É assim que está no texto. Para ilustrar isso, eles contaram a história de um capitão de um navio que, ao seguir as instruções em sua jornada, permitiu que um piloto subisse a bordo para orientá-lo até o porto, até a chegada. Da mesma forma, a igreja deve estar disposta a receber e obedecer às orientações adicionais de Deus por meio dos dons que Ele concedeu. Assim, a mensagem para nós hoje é dupla. Primeiro, devemos reconhecer e honrar os dons que Deus concedeu à sua igreja. E, em segundo lugar, devemos estar dispostos a permitir que esses dons nos guiem para um maior entendimento e maturidade em Cristo. Isso é o que significa ser parte do corpo de Cristo. Entendeu? Um grande abraço, a gente se vê amanhã.